Então, pastor Hélio, pode vir mandar bala aqui, viu? Fica tranquilo. A gente ama ouvir a palavra de Deus, a gente vai ficar aqui até o final, tá bom? Por favor, irmãos, recebam mais uma vez com muito carinho o pastor Hélio, por favor, com suas salvas de palmas. Estava ansioso por ouvir a mensagem de hoje, né? Ontem deixou todo mundo animado para te ouvir mais uma vez. Obrigado, meu amigo querido. Deixa eu falar um episódio marcante do Nós. Quando eu e a Ângela, nós estávamos voltando de Campinas para São Paulo, depois de uma temporada servindo a Jesus por 6 anos lá em Campinas. E a gente decidiu, ao concluir o projeto de revitalização da igreja lá, voltar para São Paulo justamente para viver o Nós, né? Nós temos muito amigos aqui, pastores que a gente conhece, familiares. E eu lembro que quando nós decidimos voltar para São Paulo, uma das pessoas que mais me ajudou, que mais estendeu a mão, foi o Hélio e a Ares. Ajudaram a gente a alugar uma casa. Eu lembro, no dia da abundância, vocês ficaram com a gente até o final, até todo mundo ir embora. Até a antena a gente arrumou, você lembra? Lembro. Até a antena. O Hélio falou bem assim, não, eu só vou sair daqui depois que arrumar essa antena, meu. Você tem que sentar hoje e relaxar aqui um pouco, está muito cansado. Isso marcou demais a minha vida. Lembro também que tanto ele como a Ares, o pastor Ademário, receberam a gente tão bem lá no Templo Batista, mas aí logo depois chegou o pastor Davi, né, meu? Aí o pastor Davi chegou, já pegou eu e a Ângela assim, abraçou. Inclusive a gente quer mandar um abração ao pastor Davi e Janice, eles estão acompanhando a gente. Estava conversando com ele disse assim, Alex, eu tô com dor na alma de não poder estar aí. Então, eu imagino quanto que ele deve estar lá assistindo a gente, o sentimento dele por nós, né? Então fica um abraço. Mais uma vez, meu amigo, obrigado. Obrigado pela amizade, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que Deus te use mais uma vez poderosamente para falar com a gente. Fica à vontade, já falei para você ontem, falo mais uma vez. Esse púlpito também é seu, amém. Essa igreja também é sua e aqui também é sua casa. Amém. Obrigado. Obrigadão, viu? Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Parabéns, Ibica. 21 anos. Palmas, mais uma vez. Louvado seja Deus. Amém. Tem coisas que a gente vai viver só na igreja. Que domingo extraordinário. Eu estava ali, meus irmãos, eu estou emocionado pelos testemunhos, por tudo que aconteceu, pelos louvores. Está sendo uma noite extraordinária. E, meus irmãos, isso é apenas um lampejo, um reflexo daquilo que um dia será eterno com o Senhor lá nos céus. Que coisa extraordinária. Que Deus abençoe ricamente cada um dos irmãos, que Deus continue abençoando o trabalho de suas mãos. E muito obrigado por nos receber tão bem, de uma forma tão calorosa, tão amorosa. Eu e minha esposa, nós estamos muito, muito felizes. Pastor Alex, você sabe que o meu amor por você e pela Ângela, nossa família, é recíproco. Nós somos amigos a longa data de muitos anos aí, e eu acredito que essa amizade, ela é um presente de Deus. Deus nos dá presentes aqui na terra, e um desses presentes são amigos. São amigos. Então, que Deus continue te abençoando, meu irmão, você, sua família, essa igreja extraordinária, e que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos espirituais sobre a vida de cada um de vocês. Estou emocionado, gente. Que noite extraordinária, que momento extraordinário. Hoje é um daqueles dias que a gente não quer ir embora, que a gente quer continuar, né? Continua, porque a gente vê o derramar da graça de Deus, o poder de Deus, mas isso são os carinhos de Deus aqui nos mostrando que, lá na eternidade tem mais. Lá na eternidade tem mais. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, dando continuidade no tema da conferência de aniversário da série de mensagens. Deus nos fez nós conversar um pouquinho sobre quando nós vence o eu. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4.
Pastor Alex, você acredita que até hoje eu não consigo pregar e tomar água, eu me perco todo? Você também? Eu acho legal assim, mas eu não sei, eu fico concentrado aqui. Eu acho legal, pessoal, eu tomo só depois. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4. E parabéns aos irmãos aí que desceram as águas do batismo, que Deus continue usando vocês poderosamente. E é legal ver as famílias, né? Você viu o que Deus faz? Deus traz a família, Deus reúne as famílias. Os testemunhos aqui, que coisa extraordinária. E tinha uma irmã que estava falando sobre a filha dela. Minha irmã, meu pai orou por mim durante muitos anos. E ele tinha inúmeros motivos para desistir de mim. Assim como alguns da minha família desistiram de mim. Mas ele falava assim, eu nunca vou desistir de você. Tanto que ele falava assim, um dos barulhos, Júnior, que eu mais gosto de ouvir é quando abre o portão e você chega. Eu fico em paz. E várias vezes ele falava assim, eu acabei de orar e você chegou. E você chegou. E o que me venceu foi o amor dele. Você acredita? Foi o amor dele. Ele tinha todos os motivos para me deixar, para me abandonar, porque eu dei trabalho, eu dei muito trabalho. Mas o amor de Deus, através da vida dele, me constrangeu. E teve um domingo, 11 horas da noite, estava em casa, tinha terminado o Fantástico, com 18 anos de idade. Falei, quer saber? Eu preciso mudar. Mas eu sabia que não foi eu, foi o Espírito Santo que estava trabalhando no meu coração. Então, não podemos desistir. E eu aprendi uma coisa, que às vezes os nossos filhos podem ser contra nós, mas eles não conseguem ser contra as nossas orações. As nossas orações rompem o coração deles e alcançam eles. Louvado seja Deus. Fiquei feliz em ver a família aqui toda reunida, o esposo que entregou sua vida a Jesus Cristo, que coisa extraordinária. E meus irmãos, a igreja é isso, a igreja é um ambiente onde atrai pecadores e incomoda religiosos. A igreja é esse ambiente e eu me sinto à vontade porque eu sou parte disso, nós somos nós aqui. Nós somos nós e estamos melhorando, estamos crescendo, aprendendo sobre Jesus Cristo. E é aquilo que o Gilson falou, perfeição só lá na glória. Aqui a gente está aprendendo e Deus nos dá a graça de viver a misericórdia, o perdão e o amor. São coisas extraordinárias. E vamos seguindo, Íbica, 21 anos, que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos espirituais sobre a vida dos irmãos. Um abraço, pastor Davi, ele também me mandou uma mensagem. Pombas, que Deus te abençoe aí na América do Norte, você e sua esposa, meu grande amigo. Ele é sensacional, é só risada com esse homem. Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 4 nos diz assim, Portanto, se há algum conforto em Cristo, e há, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa celebração extraordinária. Obrigado pelo fluir do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, nos guiando em toda a verdade. Pai, abençoe essa igreja. É uma igreja do Senhor, que ama o Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos contemplar e ver aquilo que o Senhor prometeu que nós viríamos. Viríamos pessoas se entregando a Jesus, pessoas sendo batizadas, famílias sendo restauradas. Meu Deus, obrigado. Obrigado porque são momentos que a gente só vive na igreja. E obrigado porque tudo isso é fruto da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor sobre nós. Nós não somos merecedores, somos pecadores, falhos, mas o Senhor sabe o quanto nós amamos ao Senhor. E queremos crescer, queremos melhorar na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Abençoe-nos nessa noite. Nos abençoe mediante a Tua palavra. Que as verdades espirituais possam falar aos nossos corações, para o nosso bem
para a nossa edificação, mas acima de tudo, para a glória do teu nome. E é no nome de Jesus que eu oro, agradecido ao Senhor. Amém. Meus irmãos, todos nós somos marcados em algum momento da nossa vida. Queria um exemplo. Música marca, cheiro marca. Tem músicas que marcam o casamento, que nem um exemplo. Não sei você, eu sou pecador, então eu gosto do Roupa Nova. Tem umas músicas do Roupa Nova ali que eu acho legal. É a dona. Eu lembro da minha esposa, então eu sei que você não escuta, eu sei, então tá tudo certo. Mas eu, que sou um pecador, gosto porque marca. Me lembro dela, aquelas coisas todas, tal, enfim. Então, tem questões que marcam. Cheiro marca. Cheiro marca, quando a gente sente o cheiro da pessoa amada. E dizem, eu não cheguei a estudar a fundo, mas que o recém-nascido reconhece a mãe pelo cheiro. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. Então, o cheiro marca. Então, presta atenção que a vida, ela é desenvolvida em momentos que marcam a gente. E existem gerações que são marcadas por alguma característica. Seja nos tempos antigos, seja na modernidade, seja na pós-modernidade, na hipermodernidade, assim como estão falando, enfim. Muitas gerações são marcadas por algumas características. E uma das características que nós vivemos nessa geração é a característica de uma sociedade individualista. De uma sociedade que busca os seus próprios prazeres, o hedonismo, a busca pelo prazer desenfreado. As pessoas buscam o seu prazer a todo custo, tanto que o Tim Keller fala que um dos deuses contemporâneos da nossa geração é o nosso próprio ego, é o nosso próprio ventre. Por quê? Me dá porque eu quero, e se não me dá eu mato, se não me dá eu roubo, se não me dá eu faço qualquer coisa. São um dos deuses desse século. Nós vivemos uma geração individualista, mas eu acredito que essa questão do individualismo não é necessariamente uma característica apenas dessa geração. Porque se nós olharmos para toda a história da palavra de Deus, nós vamos encontrar momentos assim. Momentos de pessoas que não eram solidárias, de pessoas que não eram humildes, de pessoas que não eram altruístas. Pelo contrário, pessoas que eram egoístas. Se nós voltarmos lá na história, no Antigo Testamento, a gente vai ver o primeiro homicídio. Caim matando Abel. Então você vê que o individualismo é uma condição da queda do homem. O pecado, meus irmãos, é uma enfermidade universal. Mas louvado seja Deus que Deus enviou o antídoto. O antídoto é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é a cura. Ele é a resposta que nós precisamos. Nós gostamos de estudar, nós gostamos de nos desenvolver, nós falamos de filosofia, economia, teologia, mas meus irmãos, o mundo não precisa de melhores economistas, melhores filósofos, melhores historiadores, melhores psicólogos, mesmo sendo bom ter. Sabe o que o mundo precisa? De Jesus Cristo. O mundo precisa de um Salvador. Porque o ser humano está perdido em seus pecados. O ser humano está perdido dentro do seu próprio gosto, dentro do seu próprio ego. Ele está perdido. Então é muito bom ter pensadores cristãos em todas as áreas, e eu sou super a favor. Mas eu entendo que o ser humano, ele precisa de Jesus Cristo. E tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro falando sobre a sociedade líquida. Aonde nós vivemos relacionamentos superficiais, porque nessa era da tecnologia, da internet, nós nos aproximamos daqueles que estão longe e nos afastamos daqueles que estão perto. Presta atenção. Amizades virtuais, abraços virtuais, um beijo virtual. Hoje na escola bíblica dominical eu estava ensinando. Irmãos, isso é contradição de termo, não existe beijo virtual. É óbvio que essa forma de falar é um carinho. É como se você estivesse conversando com aquela pessoa e receba o meu carinho. Que nem tem uma mãe que tem um filho que mora lá no Canadá. Então ela manda um abraço para ele. Mas a gente sabe que abraço virtual não existe. Então,
essa realidade que nós estamos vivendo, da tecnologia, da internet, que pode ser usado como uma grande bênção para cada um de nós, infelizmente, em outros aspectos, tem criado uma sociedade líquida, onde os relacionamentos são superficiais. Presta atenção, as pessoas não querem ter um relacionamento profundo, íntegro, leal e verdadeiro. As pessoas não querem, infelizmente, elas estão buscando relacionamentos superficiais. E o porquê, pastor, que elas estão buscando relacionamentos superficiais? Porque elas buscam os seus próprios desejos. É do meu jeito. É do meu jeito. Então eu uso e abuso. E depois que eu não quero, eu descarto. Presta atenção, nós vivemos uma sociedade assim. Você vale o que você é ou você vale o que você tem? A gente já cresceu, acho que tempo bastante para entender que nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são valorizadas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Uma vez eu estava em uma igreja, pastor Alex, num encontro onde tinha um grupo gospel muito conhecido, muito conhecido. Aí eu cheguei mais cedo, aí eu fiquei lá, falei, eu vou ajudar, né, aqui e tal. Eu falei, eu vou ficar parado, falei, eu vou ajudar, tal. Aí o grupo chegou. Irmãos, eles chegaram numa marra. Chegaram assim, eu falei, meu Deus do céu, gente. Chegaram numa mala e eu só quietinho na minha. Aí eu falei assim, posso ajudar vocês? Eu quis carregar até os instrumentos deles. Eles falaram, não precisa, muito obrigado. Eu falei, desculpa, tá bom, pode ir. Aí ficaram lá, arrumaram os instrumentos. Aí, 1, 2, o retorno lá, aquela coisa toda. Aí depois falou assim, o pessoal da igreja chamou eles, tal, aí me chamou e falou, não, vou apresentar o pastor que está com a gente aqui hoje. Mudaram comigo. Mudaram. Viraram meus amigos. Ô, pastor! Eu falei, calma aí. Porque hoje em dia, me parece que títulos valem mais do que pessoas. E nós precisamos ir na contramão. Por quê? Jesus amou a todos de uma forma aonde tanto a samaritana era amada, uma mulher que era segregada, excluída, rejeitada, e ele amou Nicodemos, que era prestigiado e reconhecido. Jesus amou a todos e nós precisamos amar a todos. Então, diante dessa sociedade que vive o individualismo, a individualidade, nós precisamos ir na contramão. Nós precisamos trabalhar uma sociedade diferente. E qual sociedade? A sociedade que não vive o eu, mas a sociedade que vive o nós. É a igreja que vence o eu. A igreja é uma resposta de Deus para esse mundo. Você já imaginou um mundo sem a igreja? Meus irmãos, é só trevas. Presta atenção. Presta atenção. Um mundo sem a igreja, onde a palavra de Deus é compartilhada. Porque o ser humano, ele é convertido pela palavra de Deus. Na teologia, a gente fala sobre a graça comum, onde a pessoa consegue contemplar e reconhecer que tem um Deus ali, através da natureza. Mas, meus irmãos, a natureza não fala que o ser humano é pecador. O ser humano precisa ouvir o evangelho. O evangelho, ele é pregado através da vida de pessoas. E é nós que precisamos falar. Então, diante dessa realidade, a igreja é a resposta contra o individualismo. É quando nós vence o eu. Nós precisamos ser diferentes, precisamos ir na contramão. E teve um homem que foi na contramão de tudo isso. Quem foi ele? O apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, um fariseu, um homem extraordinário, criado aos pés de Gamaliel, um homem que era poliglota, um homem inteligente, mas considerou como nada tudo aquilo que ele tinha quando ele conheceu a Jesus Cristo. Isso nos traz um exemplo extraordinário. Meus irmãos, Jesus é tudo que nós precisamos na nossa vida. Tudo que nós precisamos é Jesus. Nós podemos perder tudo. Se não perdemos Jesus, nós temos tudo. Eu vi uma história extraordinária de um pastor da Convenção Batista aqui de São Paulo, onde um senhor de idade muito simples que frequentava a igreja, parou de frequentar a igreja, sumiu da igreja. E uma das nossas funções é o quê? Ir atrás das ovelhas. Aí ele foi lá na casa do Senhor, falou assim, irmão Zé, por que você não vem mais para a igreja? Tal? A gente está sentindo a sua falta. Ele, pastor, eu estou um pouco envergonhado, porque eu não tenho sapato para ir para a igreja. Eu vejo todo mundo arrumado lá, então eu fico com vergonha. Aí o pastor falou, não, se isso é um problema, a gente arruma um sapato, dá para você vir para a igreja. Aí aquele pastor vendo aquela situação simples, daquela casa humilde, daquele irmão vivendo em uma simplicidade extrema, o pastor fala, irmão Zé, o irmão é feliz aqui, vivendo aqui? Ele falou, claro pastor, claro que eu sou feliz. Pastor,
eu posso não ter tido uma roupa de marca e nunca ter entrado num shopping, mas as minhas vestes já foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Pastor, eu posso nunca ter comido uma pizza, ter tomado uma Coca-Cola, mas pastor, eu já comi do pão da vida. Pastor, eu sou o homem mais feliz desse mundo. E o pastor, por quê? Ele, porque eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. É tudo que eu preciso. É Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos é Jesus. E tudo perde o seu valor perto de Jesus Cristo. Quando o Rei da Glória entra, tudo perde o seu valor. É dele que nós precisamos para viver, é dele que nós precisamos para continuar. Ele é a nossa força, o nosso socorro bem presente no momento da angústia. É ele que nos perdoa, é ele que nos anima, porque quantas vezes nós pensamos em desistir, mas foi o Senhor que falou ao nosso coração: não desista, tenha bom ânimo, eu estou com você. Íbica, o que nós precisamos é de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É Jesus que nós precisamos. Paulo sabia disso. E por saber disso, ele orientava as igrejas. E aqui, nesse texto que eu li para vocês, ele está preso. Preso por pregar a palavra, não por ser um malfeitor. Foi considerado um malfeitor por outras pessoas. Mas ele está preso e mesmo assim escrevendo às igrejas. E ele escreve a igreja em Filipe. Ele escreve a essa igreja no capítulo 1, dizendo para eles: ó, vocês precisam andar de uma forma, de um modo digno do evangelho. E qual seria essa forma? Vivendo em unidade, vivendo em comunhão, vivendo a bênção da igreja. Então ele fala, ó, existe um modo, uma forma digna de viver o evangelho. E qual que é? Vivendo na unidade da igreja. E aí no capítulo 2, a partir do verso 1, ele começa a dizer: portanto, ó, voltando atrás, obviamente, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo dá as características e expressões que enfatiza a natureza de um relacionamento, da unidade, da comunhão de uma igreja. Paulo, ele dá as características para a igreja viver a comunhão, para a igreja vencer o eu, quando nós vence o eu. Então, diante dessa realidade, tirar 3 pontos para a gente conversar nessa noite, sobre essa realidade de uma igreja que vence o eu, quando nós vence o eu. Em primeiro lugar, a maturidade de uma igreja que vence o eu, sendo nós, é uma igreja que renuncia ao seu ego. Vocês já pararam para pensar que tem igrejas egoístas? Tem igrejas que têm características sectárias. Tem igrejas que não parecem com igrejas, parecem com seitas. Por quê? Só eles estão certos. Só eles têm o monopólio da verdade. E meus irmãos, eu aprendi uma coisa: nós não seguimos uma religião, nós não seguimos uma filosofia humana, nós não seguimos uma denominação, nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Salvador. Se a placa fosse importante, ela estaria aqui dentro, estaria lá fora, para identificar. Quer tirar a placa? Tira. Eu sigo a Jesus Cristo. Mas tem alguns que são egoístas, que acham que só eles estão certos, e nós precisamos vencer isso. Então, uma igreja madura, que vence o eu, é uma igreja que renuncia o ego. E o apóstolo Paulo sabia disso, que para uma igreja local viver a comunidade, viver a unidade e a comunhão, ela precisa vencer o seu ego. Não adianta. Tempos em tempos o nosso ego, ele vai querer falar mais forte dentro da igreja. Presta atenção. E é sempre no seu ponto fraco. Se você canta, é com alguma coisa que tem envolvimento com música. Se você prega, é alguma coisa relacionada ao ensino. Se a liderança é aonde você está envolvido. Presta atenção.
Mas nós precisamos morrer para o nosso ego. Nós precisamos morrer para a nossa própria vontade. Por quê, pastor Hélio? Porque aquele que deveria fazer, falar ou realizar alguma coisa, já fez, é Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer é obedecer. Morrer para as nossas vontades. Morrer para o nosso ego. Então, em primeiro lugar, uma igreja que vence o eu, quando o nós vence o eu, é uma igreja que renuncia o ego. Tem um pastor, já falecido, um dos que eu mais gosto de ler, é o Tim Keller. Ele escreveu um livro chamado A Supremacia de Cristo na Vida. E tem uma frase interessantíssima que diz assim: o evangelho nos liberta da necessidade de provar o nosso valor, de querer mostrar alguma coisa, igual os músicos lá no lugar que eu estava. Porque em Cristo já fomos aceitos. Isso nos capacita a viver para os outros e não para nós mesmos. Já conheceu gente que parece que precisa mostrar, precisa provar alguma coisa? Existem muitas pessoas inseguras, elas são inseguras. E elas precisam ficar provando. Meus irmãos, Cristo já nos aceitou. E aquilo que precisava ser feito, Ele já fez. Em Cristo estamos seguros. Então nós precisamos o quê? Obedecer. E obedecer de qual forma? Em primeiro lugar, a maturidade de uma igreja que quer vencer o eu, sendo nós, é uma igreja que renuncia o seu ego. É uma igreja que não é egoísta, mas é uma igreja que é altruísta. Irmãos, cuidado com a igreja que só pede, viu? A igreja, ela existe para doar e se doar. Igreja não é banco. Igreja não é acúmulo de capital. Igreja não é lugar aonde fica passando de pai para filho. Igreja não é empresa. Igreja é o corpo vivo de Cristo. Nós compartilhamos aquilo que nós temos. Nós damos aquilo que nós temos. Nós não precisamos ficar juntando, guardando. Obviamente que nós somos estratégicos. A gente não vai ficar queimando dinheiro. Não é doido? Mas a gente é estratégico. A gente abençoa. Então a igreja, ela é chamada para doar e se doar. E se doar. Que nem lá na igreja nós temos o ministério das cestas do amor, onde a gente abençoa as famílias que estão necessitadas. Mas uma vez chegou um rapaz lá com uma história bonita, bem arrumado. Rapaz, ele falou assim: eu estou numa peleja. Eu falei: que rapaz, estou com uma luta aqui, tal, não sei o quê. Daí, pode ajudar a gente? Pode me ajudar? Eu falei: claro. Demos uma cesta para ele. Então, assiste o culto aqui com a gente. Não, é que eu estou atrasado, tal, não sei o quê, preciso ir. Beleza. Passou um tempo, ele voltou. Poderia ajudar com a cesta, tal, ainda não consegui um emprego. Tal. Claro, vamos ajudar. Terceira vez eu já falei: tem alguma coisa aqui. Sabe quando, não sei, alguma coisa assim, te mostra que tem alguma coisa, mas eu não sabia. Fiquei na minha, a gente ajudou, tal. Aí na quarta vez, irmãos, terminou o culto de manhã, lá no templo, lá em Vila São José, é o nosso culto com maior expressão de manhã. Aí eu estou vendo um rapaz parando uns irmãos da igreja com um negócio na mão, assim, e tal. Aí eu fui lá ver o que está acontecendo. Falei: não, é que tem um rapaz ali que está passando dificuldade, perguntou se a gente podia pagar as contas de água dele. Falei: não. Opa, calma aí. Ajudar é uma coisa. Ajudar sem sabedoria é outra coisa. Você não está ajudando, você está atrapalhando. Então a igreja, ela é chamada para ser generosa, para ser altruísta, não egoísta. Mas esse altruísmo é com consciência. Lembra, Alex, que Deus nos deu uma fé inteligente e uma inteligência cheia de fé. Precisamos ser assim. Então nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades para ajudar aqueles que necessitam. E meus irmãos, a vida espiritual é assim. Contar uma história rapidinho. Um pastor amigo meu, do interior de São Paulo, pastor Jefferson, perdeu o pai e a cunhada num acidente trágico. O seu irmão teve que fazer 5 cirurgias na perna, porque o carro que eles estavam voltando de Minas bateu de frente com um caminhão. E eles tinham que pagar o translado dos corpos lá de Minas até São Paulo. E a grana era alta. E ele começou a compartilhar com alguns colegas de ministério quem podia ajudar. E meus irmãos, o que a gente tinha era R$250 na conta. Aí minha esposa falou: vamos ajudar. E a gente ajudou. Mandamos para ele, não falamos nada. Ok. Passou a semana, uma irmã me chama lá na igreja, falou: pastor Hélio, eu trouxe um negócio para você, tal, numa sacolinha assim, tal, deu pra gente. Aí eu peguei, fui para casa, eu achei que era alguma coisa de comer, que tem umas senhoras na igreja que gostam de nos abençoar com algumas coisas, né?
para a gente comer. Então, se você olhar para mim, você percebe, né? Você percebe isso. Aí peguei, guardei no porta-malas, fui para casa. Ok. Aí fui deitar, cheguei do culto a gente tem um culto de oração, né? Toda quarta-feira. Aí tô lá na cama, deu um estalo. Falei, Ares, tem um negócio lá no porta-malas, tal. A irmã X deu aquilo pra gente. Deixa eu ir lá pegar, senão vai estragar. Aí fui, abri o porta-malas, peguei, subi, né, tal. Aí eu peguei assim, falei, calma, eu acho que não é algo de comer, né? Não. Aí eu falei, vou abrir para eu ver o que é, né? Aí eu vi que era uma casinha. Era uma casinha assim, era um cofrinho. Falei, rapaz, o que é isso? Daí fui pro quarto, falei com a Ares falou, vamos abrir para a gente ver o que é. Aí a gente abriu, irmãos, tinha inúmeras moedas. Inúmeras moedas. E essa irmã falou que ela sentiu no coração de entregar aquilo para a gente. Aí a gente jogou na cama, daí a gente começou a contar as moedinhas. A gente começou a contar as moedinhas, Aí, de repente, R$50, R$80, R$100, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, R$250. Eu falei, olha só, Ares, Deus cuidando. Era o que a gente tinha para passar a semana. E Deus sabia. E Deus nos deu de volta. Meus irmãos, quando nós somos generosos, Deus cuida de nós. Quando nós somos altruístas, Deus cuida de nós. Foi extraordinário esse dia. Eu falei, Senhor, é só o Senhor que faz essas coisas. Porque aquela irmã não sabia. O pastor também não precisava ficar sabendo. Porque ele precisava de um dinheiro para trazer os corpos. Uma situação extrema. A dificuldade dele era maior do que a minha. Deus vai prover e a gente mandou. E Deus cuidou. Então uma igreja generosa vai ser cuidada por Deus, porque ela vive o nós, ela não vive o eu. O eu é o egoísta, o nós é o altruísta. O eu é o individualista, o nós é o que compartilha. Então, em primeiro lugar, nós precisamos renunciar o ego. Segundo, uma igreja que quer vencer o eu, quando nós vence o eu, é uma igreja que se revela através do amor e através do serviço. Se você for estudar a história da igreja, no século III teve uma epidemia mortal em Roma. E por conta dessa epidemia, não tinha médicos igual a gente tem hoje, medicações. Então, obviamente que as pessoas iam embora de Roma. Mas teve um grupo que ficou para cuidar dos enfermos. Teve um grupo que ficou para ajudar os necessitados. Teve um grupo que ficou para ajudar os excluídos. E quem foi esse grupo? A igreja ficou, os cristãos ficaram para ajudar esse grupo. Então a igreja revela que vence o eu sendo nós quando ela ama, quando ela serve a Deus servindo pessoas. Meus irmãos, nós amamos a Deus amando pessoas, nós servimos a Deus servindo pessoas. Que coisa extraordinária. Muitas pessoas foram embora por conta dessa epidemia em Roma no século III. Ficaram com medo. Se eu pegar, imagine só uma Covid-19 sem vacina, sem remédio. Imagina, as pessoas não queriam pegar, elas queriam ir embora. Então, enquanto muitos estavam indo embora, os cristãos ficaram. Ficaram porque entenderam que agora não vive mais eu, não é do meu jeito, não é mais das minhas vontades, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo estivesse aqui, Ele ia cuidar dessas pessoas. Se Cristo estivesse aqui, Ele iria ajudar essas pessoas. Se Cristo estivesse aqui, Ele iria abraçar essas pessoas. Então nós, como igreja, representantes de Cristo, sendo o corpo de Cristo, nós iremos ficar. Porque se Deus nos chamou, Ele é fiel para nos proteger, nos guardar e nos ajudar. É a igreja sendo igreja. Uma igreja que quer vencer o eu sendo nós, é uma igreja que ama através do serviço. Ontem eu citei um teólogo e pastor, e esse pastor que eu vou citar, ele morreu pelos nazistas, viu? Dietrich Bonhoeffer. E a sua própria comunidade que o denunciou. Olha que coisa esquisita. E ele escreveu em um livro chamado Vida em Comunhão algo também interessantíssimo. Quem não pode servir ao irmão, também não pode servir a Cristo. Sabe por quê? Nós servimos a Cristo servindo pessoas. Nós amamos a Deus amando pessoas. É o que a gente fala no templo. Senhor, nos deu o privilégio. Uma coisa, só um adendo aqui. Nós paramos de orar para Deus abençoar as coisas que nós estávamos fazendo. Nós mudamos. O que a gente fala? Senhor, nos dá o privilégio de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo.
Meus irmãos, Deus não é estático, Deus não para. Esse negócio que a oração é a alavanca que move a mão de Deus está errado, porque a mão de Deus nunca parou e nunca vai parar. A mão de Deus está sempre em movimento. Óbvio que Deus nos dá o privilégio de participarmos, porque a gente ora, a gente participa. Então, Senhor, me deixe participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Deus nos dá o privilégio de vivermos coisas extraordinárias. Estive com a minha esposa tempos atrás, lá no Pará, irmãos, lá no norte, lá em cima. Saí daqui de São Paulo em julho, meus irmãos, com 3 blusas, doente, tossindo. Entrei no avião, nunca tínhamos ido para o Pará para compromisso. Aí sentou uma paraense do meu lado e falou assim: tu não é do Pará não, né? Falei, não, por quê? Ela falou, daqui a pouco tu vai tirar essas blusas todas. E irmãos, quando eu desci no aeroporto, e sabe o que aconteceu? Eu coloquei aquelas 3 blusas e fui com aquela camiseta fubazenta. Você já fez isso? Você já fez isso? Na pressa, assim, ó. Você fala, quer saber? Eu vou pegar essa aqui. Ainda bem que não era do político nem nada. Era uma assim. E tava um calor. Eu coloquei tal as 2 blusas e uma outra. E a gente foi e tal. Tava um frio em São Paulo. Eu tava gripado. Quando a gente desceu, meus irmãos, é aquele bafo. E outra coisa, eu tava meio surdo. Por causa da pressão do avião, meu ouvido estava assim, ó, tum! Aí a gente chegou, daí o pastor que foi nos receber no aeroporto, cheguei 1h30 da manhã mais ou menos. Ele, aí pastor, tudo bem? Como é que foi a viagem? Eu falei, foi boa! Foi maravilhosa! Aí minha esposa no meu ombro, Hélio, fala baixo. Eu falei, mas eu não estou falando alto. Eu não estava me escutando, a pressão. Já viveu isso no avião? Irmãos, estava assim, tum! Eu fiquei uns 3 dias para eu voltar ao normal. Eu ficava fazendo assim, tomando banho, mas não adiantava, ó. Não adiantava. Vivemos coisas extraordinárias no Pará. Pregamos em um acampamento de jovens lá extraordinário. Eu nunca tinha vivido isso, pastor Alex. Lá no Pará, lá na região onde a gente estava, a gente caminhou em 4 cidades. Passamos em Belém, passamos em Ananindeua. Não sei se tem alguém aqui de lá, ou de lá perto, conhece lá. Belém, Ananindeua, Marituba e Vigia. Fomos nessas 4 cidades. E lá é cultural deles, os jovens das cidades se reunirem e fazerem um acampamento de jovens durante a semana. Então tem jovens que pedem folga no trabalho, tem jovens que se organiza lá na escola, na faculdade, enfim, para estar no acampamento. E é durante a semana, começa segunda e vai até quinta-feira. E irmãos, tome mensagem. Nunca preguei tanto na minha vida. Era 3 mensagens por dia. Mas irmãos, a gente viveu coisas extraordinárias. Os jovens lá não queriam nem pegar no celular. Tinha uma piscina lá extraordinária, grandona, mas eles não queriam. Servia uma sede de Deus, uma vontade de conhecer a Deus. E eu e a minha esposa, a gente voltou de lá com saudades. Porque o que a gente viveu ali, só Deus pode fazer. Então, essa é a nossa oração. Senhor, me dá o privilégio de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero ver pessoas sendo salvas, eu quero ver famílias sendo restauradas, eu quero ver filhos voltando, eu quero ver pessoas sendo batizadas, eu quero ver a igreja de Jesus crescer, meus irmãos. É isso que é a igreja. Quando a gente vive o nós e acaba com esse eu, é um amor que serve, é um amor que se doa, é um amor que se dedica ao outro. Então nós precisamos, em primeiro lugar, renunciar o ego. A igreja não pode ser um ambiente de egoístas, mas pelo contrário, um ambiente de altruístas. E você que é maduro na fé, tente entender aqueles que estão se desenvolvendo, aqueles que estão crescendo, abençoar as novas gerações. Eu leio muito o pastor Josué Campanhã, é uma das lideranças aqui do Brasil, nessa área de crescimento de igreja. Ele fala 3 coisas, uma igreja cresce em 3 aspectos. Qual é o primeiro? Uma igreja que investe fortemente nas novas gerações. Segundo, uma igreja que treina a liderança. Terceiro, uma igreja que discipula. Isso é amor. É quando a gente se dedica. É quando a gente faz. Porque eu tenho certeza que você já veio para a igreja para servir cansado, mas você veio. Sabe por que você veio? Porque você ama Jesus amando a igreja. Você fala, não, eu vou abençoar, eu vou me doar. Por quê? Porque eu amo. E o amor nos constrange, o amor nos vence. E se tem algo que, se nós poderíamos ficar felizes quando somos vencidos, é quando nós somos vencidos pelo amor de Jesus. Você já percebeu que o amor de Jesus, ele tentava nos alcançar e a gente ficava rejeitando?
a gente ficava fugindo. E esse amor furioso, como o Brennan Manning fala, começa a vir atrás de nós, esse amor furioso. E chega uma hora que a gente não resiste, chega uma hora que a gente não aguenta, chega uma hora que a gente é vencido pelo amor de Jesus. E a gente fala, eu estou cansado dessa vida, eu não quero mais essa vida, eu quero Jesus. É quando o amor dele nos vence. É algo extraordinário. E meus irmãos, isso é sobrenatural, não é poder humano, é a graça de Deus. É o Espírito Santo do Senhor agindo. Então, em segundo lugar, a igreja que vence o eu é uma igreja que ama e revela esse amor através do serviço. Em terceiro lugar e último, uma igreja que quer vencer o eu sendo nós, é uma igreja que tem comunhão e essa comunhão gera transformação. Um estudo da Universidade de Harvard em 2017, eles pesquisaram e eles entenderam algo interessante de jovens que fazem parte de igrejas. E esse estudo mostrou que jovens que participam de comunidades religiosas e comunidades que são engajadas, eles têm índices mais altos de saúde mental, propósito de vida e estabilidade emocional. O que isso revela? Que, meus irmãos, servir a Cristo, seguir a Cristo na igreja, foi a melhor decisão que nós tomamos. Isso não mostra que a gente não vai ter luta, não, a gente vai ter luta. Mas vai ter pessoas que vão nos ajudar em meio às lutas. Nós iremos passar por dificuldades, iremos chorar, mas vai ter pessoas que Deus vai usar para enxugar as nossas lágrimas. Vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de parar, mas Deus vai usar alguém para falar, não desista, continua. Deus tem mais para a sua vida. É o povo de Deus que vive a igreja. Olha que coisa extraordinária. Os pesquisadores entenderam isso. Que viver como igreja, viver a bênção da igreja traz saúde e estabilidade mental e emocional e, consequentemente, espiritual. Tem um autor que eu gosto de ler, e meus irmãos, eu tive o privilégio de estudar com um pastor que foi discípulo dele, o Ziel Machado. O Ziel Machado ele foi discípulo de um escritor chamado John Stott. John Stott, tanto que ele contava para a gente que nos encontros, ele chamava carinhosamente John, né, o cara íntimo dele, né, pastor íntimo dele, e o John falava assim, eu estou perto de morrer, eu queria que vocês pensassem aí. Ele chamou pessoas do mundo todo, se reuniram em Cambridge, lá no Reino Unido, aí falaram assim, o que vocês acham que eu devo tirar do meu ministério, o que vocês acham que eu devo continuar? Daí os grupos lá se reuniram, tal, aí tiraram algumas coisas e deixaram outras. Aí o John Stott falou, ok, então isso que vocês falaram, que é para continuar, a missão agora está com vocês. Vocês devem continuar. É a comunhão que gera transformação. E o John Stott, ele escreveu um livro chamado A Missão Cristã no Mundo Moderno, e ele diz algo também interessante para a gente pensar nessa noite. O quê? O cristão isolado é uma contradição de termos. A comunhão não é um acréscimo opcional, mas a parte essencial da fé. A comunhão é necessária. Não é porque eu quero, é porque eu preciso. Eu não faço mais porque eu quero, mas porque eu necessito. Eu preciso de ter comunhão, eu preciso de ter união. E dentro desse ambiente de comunhão, eu aprendo, eu cresço, eu me desenvolvo. A comunhão que gera transformação. É ferro afiando ferro. Você já teve que pedir perdão para alguém na igreja? É Deus te moldando. Você já teve que perdoar alguém na igreja? É Deus te moldando. É nesse ambiente que nós somos moldados, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós aprendemos. Então a igreja, a comunhão da igreja, ela é transformadora. Nós aprendemos com crianças, nós aprendemos com idosos, nós aprendemos com todas as pessoas. Olha que coisa extraordinária a igreja. Então se nós queremos ser uma igreja que vence o eu, quando nós vence o eu, nós precisamos ser uma igreja que tem comunhão. E essa comunhão vai gerar transformação. E transformação em vários sentidos. Que nem hoje, através dos testemunhos, através da ministração do louvor, e parabéns para o grupo de louvor, para o pessoal da mídia, todo mundo que está trabalhando. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, ali eu fui abençoado. Do começo ao fim, Deus me lembrando. A perseguição não parou a igreja e nunca vai parar. Aí o inferno vai tentar
atrapalhar, mas a igreja vai persistir, vai continuar. E no final a gente termina a ministração de louvor aqui, cantando consagração. Meus irmãos, que coisa extraordinária. É Deus nos lembrando através da música. E isso vai transformando o nosso coração, vai quebrantando o nosso coração. Então a comunhão da igreja, ela gera transformação. Onde a gente aprende. Eu precisei aprender o beabá da fé. Quem me discipulou foi um irmão que tinha necessidades especiais. Ele caminhava 4 quilômetros para me dar discipulado. 4 quilômetros. 2 quilômetros chão de terra. Toda quinta-feira ele ia lá me ensinar o beabá da palavra de Deus. Me ensinar os primeiros passos. Irmão Elcio, lembra até hoje. E isso é a comunhão da igreja que gera transformação. Ele me explicando, ele me mostrando. E eu era questionador, tinha algumas coisas que eu não entendia. E ele com toda a paciência me explicando. Então a igreja de Jesus, ela gera transformação. O testemunho às vezes de uma criança que impacta a nossa vida. E a professora sai da salinha das crianças extasiada. Porque, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A igreja não é um ambiente fácil. A gente sabe que a gente lida com pessoas. Mas, quando a gente vê o resultado que a gente viu hoje, todo esforço vale a pena. Todo esforço vale a pena. A alegria de um pai vendo seu filho sendo batizado. A alegria de uma mãe vendo a sua filha voltando. A alegria de um filho vendo os seus pais na igreja. E a gente vê, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E eu me lembrei de uma história muito interessante, mas é uma história fictícia, mas bem legal para a gente pensar nessa noite. Aonde, no momento da crucificação de Jesus, o momento da crucificação de Jesus foi o momento mais impactante da história da humanidade. E Jesus Cristo estava crucificado, lá sangrando, e o céu parou para ver aquele momento. Porque era o momento que a humanidade, os céus, o mundo espiritual estava aguardando o Salvador do mundo. Então Jesus está crucificado, sangrando, sofrendo, e os anjos lá do céu junto com Deus Pai olhando aquela cena. Você que é pai, você que é mãe, imagina só você vendo o seu filho sofrer. O seu filho que se entregou. E os anjos vendo aquela situação, aquele momento, eles viram para Deus e falaram: Deus, o Senhor poderia tirar Jesus lá da cruz, para ele parar de sofrer, para ele parar de sangrar, e o Senhor mostrar o seu poder para toda a humanidade. E Deus vira para os anjos e fala: eu poderia muito bem sim, tirar o meu filho daquele madeiro, tirar ele desse sofrimento, dessa agonia profunda, e demonstrar o meu poder. Mas se eu fizesse isso, eu não teria como demonstrar o meu amor. A cruz de Cristo é a maior demonstração de amor que a humanidade conheceu. Você quer conhecer o verdadeiro amor? Olhe para a cruz de Jesus Cristo. Ele morreu por nós, meus irmãos, quando nós não merecíamos e ainda não merecemos. Deus não nos amou quando nós estávamos perfeitinhos, limpinhos, cheirosinhos, arrumadinhos, batizados, em perfeita sanidade. Não. Deus nos amou quando nós estávamos sujos no pecado, afastados, perdidos, excluídos, segregados. Ele decidiu nos amar. E porque Ele decidiu nos amar, nós como igreja precisamos amar uns aos outros. Nós como igreja precisamos amar os excluídos, os marginalizados. Foi por isso que eu falei para vocês que a igreja atrai os pecadores e incomoda os religiosos. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos derrubar os muros e construir pontes. Nós precisamos morrer para o nosso ego, precisamos renunciar ao nosso ego. Nós precisamos praticar o amor que se revela através do serviço. E nós precisamos ter uma comunhão que gera transformação. Deus demonstrou o seu amor através de Jesus Cristo na cruz.
do Calvário. Teve um dia que eu tive que tomar uma decisão muito séria. Eu nunca tinha tomado uma decisão dessa. Eu tinha um compromisso de pregar numa igreja, em um evento. E era logo no começo da noite, umas 18 horas mais ou menos, num sábado. Aí à tarde, eu recebi um telefonema de uma família da igreja, falando assim: Pastor Hélio, eu queria muito pedir sua ajuda. Eu falei: o que foi, minha irmã? Tem uma mulher que eu conheço, amiga nossa, ela está com câncer em fase terminal lá no Beneficência Portuguesa. Os médicos já desenganaram, ela não vai sobreviver, já liberou visita, a família está lá, as pessoas podem visitá-la. Será que o senhor poderia ir lá hoje? Porque a gente não sabe quanto tempo ela vai aguentar. E eu tinha um compromisso de pregar na igreja às 18 horas. Irmãos, imagina o meu coração. O que você fazia? O que você faria? Eu com a minha esposa falei: Senhor, me ajuda a tomar uma decisão. Parei ali no estacionamento do Sonda, fiquei pensando. Mandei uma mensagem para os irmãos lá da igreja. Falei: irmãos, me perdoem. E expliquei o caso, eu não vou poder ir. Fui lá no hospital visitar aquela mulher. Chegando lá, a família em volta. Ela bem carequinha, uma jovem senhora, 37, 38 anos. Câncer em fase terminal. Pude falar do evangelho de Jesus para ela. Pude conversar com ela. E ela bem debilitada, tanto que eu não forcei muito. E toda a família ouviu sobre o evangelho de Jesus Cristo. E depois que eu saí daquele hospital do Beneficência Portuguesa, eu fui, sabe com quem? Com o Eduardo e com a Stephanie. O Eduardo e a Stephanie, lá do Calvário. Eles me chamaram para ir com eles lá. E depois que a gente saiu do hospital do Beneficência Portuguesa, a gente voltando ali acho que é Rubem Berta, né, se eu não me engano, em cima ali, tal. Eu falei assim: eu tomei a decisão certa. Eu poderia ter ido lá naquele compromisso daquela igreja. Ia ser muito bom, eu sei que ia ser muito bom. Mas para mim, naquele momento, o melhor foi ter falado de Jesus para aquela mulher que estava quase partindo. E eu fiquei pensando, esse é o nós. Quando a gente decide, às vezes, não viver um momento de alegria, mas socorrer alguém que está em lágrimas. Esse é o nós. Quando a gente morre para as nossas vontades, para poder ajudar aqueles que necessitam. Quando a gente ama servindo. Quando a comunhão gera transformação. Conversei com ela, orei por ela no hospital, os familiares ali, a gente pôde dar risada, ela tinha um sorriso lindo. Fomos embora, eu pensei, eu tomei a decisão correta. O pessoal da igreja lá não gostou muito não, ficaram bravos comigo, mas a vida é feita de decisões. Se a gente não aprender a falar não, estamos perdidos. Enfim, perguntei depois para a Stephanie, para o Eduardo. Estou falando isso porque é algo público, né, o nome deles. E aí? Ela descansou, Hélio. Ela descansou. Mas ela descansou de uma forma diferente. Descansou com a certeza de ter Cristo no seu coração. Descansou com a sua família em volta, sabendo que o fim não era ali. Não era ali, porque eu disse algo interessante. Nós podemos partir em momentos diferentes, mas entraremos todos juntos na Nova Jerusalém. Entraremos todos juntos. Talvez você sofre com a saudade de alguém que você ama que não está mais perto de você. Talvez você sente saudades. Saudades é o poder das boas lembranças, é legal isso. Mas em Cristo, nós iremos nos reencontrar. E essa esperança, ela é alimentada nessa comunhão que a gente vive como igreja. Porque as lágrimas que um cristão derrama não são lágrimas de desespero, são lágrimas de esperança. São lágrimas de esperança. Porque aqueles que nós amamos
um dia irão nos reencontrar. E tem um filme, Paulo, o apóstolo, que o diretor fez algo extraordinário. Paulo, ele reclamava muito do seu espinho na carne e Deus não tirou. Deus não tirou o espinho na carne. E é interessante que quando Paulo, ele morre e ele chega na glória, alguns dizem que o espinho na carne que ele... Não se sabe, tá? Não se sabe. Mas alguns acreditam que o espinho que ele tinha na carne era por conta das injustiças que ele tinha cometido com outras pessoas na sua ignorância. Ele prendeu cristãos, ele matou cristãos, ele participou da morte de cristãos. Então, para ele, aquilo ali era um espinho que incomodava. Alguns acreditam que são outras coisas e tudo bem. Mas esse diretor fez algo extraordinário. Que quando ele chega na glória, ele chega no céu, as pessoas que vão recebê-lo são as pessoas que ele se sentia culpado de ter machucado. E eu fiquei pensando nisso. Imagina só o dia que nós chegarmos no céu, e ter Jesus e as pessoas que nós amamos nos recebendo, prontos para nos abraçar, prontos para nos receber, para vivermos juntos por toda a eternidade. Meus irmãos, isso é a igreja. A igreja não acaba aqui, a igreja continua lá, a festa continua no céu. Só Deus pode proporcionar isso. Então nós, como igreja, precisamos acabar com esses empecilhos tão pequenos que nos impedem de viver coisas extraordinárias. E será que essa não é a noite de nós renovarmos o nosso voto com o Senhor? De renovar a nossa fé com Jesus Cristo, falando: Senhor, nessa noite eu decido morrer para as minhas vontades. Nessa noite eu decido me tornar uma pessoa altruísta, não uma pessoa egoísta. Nessa noite eu decido amar as pessoas, servindo as pessoas, e viver essa comunhão extraordinária, transformadora, que só o Senhor pode proporcionar. E tudo isso só é possível não por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Tudo isso só é possível não por aquilo que escritores, pastores fizeram durante a história da humanidade, não. Tudo isso só é possível por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Nós não estamos te convidando para uma religião, nós não estamos te convidando para uma denominação, nós estamos te convidando para você ir até Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele é o caminho que nós precisamos percorrer e nunca nos afastarmos. Ele é a verdade que liberta. Quando nós estávamos cegos, presos, achando que nós sabíamos de alguma coisa, éramos ignorantes. Mas Deus nos deu a graça de conhecer a verdade, e a verdade nos libertou. E Jesus Cristo é a vida. Só nele há a verdadeira vida. Lá fora, as pessoas só vão te magoar. Não adianta, não queira pagar para ver. Converse com alguém que tem mais experiência do que você. O mundo, ele tenta nos iludir, ele tenta nos enganar, ele tenta nos ludibriar. Mas lá não tem nada que vai nos satisfazer, assim como Jesus Cristo preenche o nosso coração. Só Jesus pode preencher o nosso coração. Eu não conheço todos que estão aqui. Mas será que não tem alguém afastado dos caminhos de Jesus, longe de Jesus? E nessa noite Jesus está falando ao seu coração: tenho saudade de você. Você já pensou que Deus tem saudade? Nós chamamos de atributos comunicáveis. São as características de Deus que Ele compartilha com o homem. Tem atributos que Ele não comunicou, são incomunicáveis. Mas o que Ele comunicou... Eu sinto saudade das pessoas que eu amo. Você sente saudade? Deus também sente. E o desejo do meu coração para você nessa noite, que está afastado dos caminhos de Jesus, e se você conhece alguém, é que Deus coloque saudade no seu coração.
Saudade dos dias que você caminhava na igreja. Saudade dos dias que você brincava na igreja. Saudade dos momentos que você cantava, que você tocava, que você ensinava. Saudade dos domingos que você vinha com a sua família para a igreja. Deus, Ele se lembra disso. Então tome uma decisão nessa noite. Em primeiro lugar, entregue sua vida a Jesus. Aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. É a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Segundo, volte para Jesus. Volte para Jesus. É a melhor decisão que você vai tomar. É o melhor caminho a seguir. Por quê? A gente fazendo isso é quando nós vence o eu. É quando nós vence o eu. Os filhos que estão aqui, vou revelar um segredo para vocês. Vocês podem estudar nas melhores faculdades do mundo. Vocês podem ter os melhores empregos. Vocês podem casar com as melhores pessoas. Mas sabe o que vai deixar o coração do seu pai e da sua mãe feliz? É quando eles veem vocês servindo a Deus. A maior alegria de um pai e de uma mãe é quando ele olha e vê os seus filhos servindo a Deus. É a melhor decisão. Então dê orgulho para o seu pai, dê alegria para o seu pai. Fala assim, eu quero honrar o meu pai e minha mãe, honrando a Deus, honrando os meus pais. Parando de viver para mim mesmo. Eu lido com isso na igreja, meus irmãos. A gente aconselha as pessoas da mesma forma várias vezes, mas a gente sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então eu termino dizendo para vocês, quando nós vence o eu, experimentamos a maturidade, refletimos as características de Deus e testemunhamos ao mundo o poder transformador da comunhão como igreja. Deus nos chama para sermos o nós, não para sermos o eu. Então nesse momento, convido você a ficar de pé. Para a gente terminar como a gente terminou ontem. Se você não veio ontem, você vai viver hoje. Deus me deu a graça de escrever um livro. Vai estar lá embaixo, se você quiser um exemplar. Se chama Abraços que Curam. Onde Deus nos abraça através de abraços. E tem dias na nossa vida, que o que a gente mais queria era um abraço. É verdade ou não é? Tem dia que o que a gente mais queria era um abraço. E tinha uma irmã na nossa igreja, a irmã Cida Matos. Está morando lá no Brás. Ela falava pra gente que o único abraço que ela tinha era na igreja. Durante toda a semana, o único abraço que ela tinha era na igreja. Seu esposo faleceu, ela foi casada com um compositor de samba chamado Noite Ilustrada. Ela era da nossa igreja. Ele morreu, ela tinha o seu filho afastado, e ela falava, pastor, o único lugar que eu encontro abraço na semana é na igreja. E eu queria te dar a oportunidade nesse momento, mais uma vez, se você esteve ontem com a gente, e se você está hoje, de abraçar as pessoas que você ama. E de falar para ele ou para ela o quanto ele ou ela é especial na sua vida. Dá um abraço aí em quem está do seu lado. No seu familiar, no seu amigo, na sua amiga. E demonstre alegria. Fale alguma coisa para essa pessoa. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, viu? Bênção. Muito bom. Vamos junto. Glória a Deus, obrigado, viu? Se você viu alguém que está sem abraço, abrace essa pessoa. Mas dá um abraço de 8 segundos, dá um abraço rápido. Não um abraço mecânico. E fala, ó, obrigado. Obrigado pai, obrigado mãe, obrigado filho, obrigado filha. Obrigado amigo, obrigado irmão, obrigado irmã. Isso é a comunhão transformadora da igreja. Esses abraços são características quando nós vence o eu. Quando o altruísmo vence o egoísmo. E quando o amor se manifesta em serviço.
quando a comunhão nos transforma. Precisamos de Deus, precisamos de pessoas. Precisamos de abraços. Abraços que curam. Agradeça a Deus por essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Hoje é uma noite de festa. Hoje é uma noite de alegria. Hoje é uma noite de celebração. Então vamos juntos louvar e exaltar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, o Senhor da igreja, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.